Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Hoje vamos trazer o Greg Braden falando sobre o tempo fractal. A teoria dos fractais vem sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento e explorando as fronteiras das ciências físico-matemáticas. Vai das pesquisas em economia às ciências da computação, geologia, geofísica, biologia, psicologia, educação e muitas outras coisas. Nesse vídeo vamos falar sobre os ciclos do tempo, a energia que está no centro da Via Láctea e o que podemos aprender com as culturas antigas sobre o que eles chamam de escolher com o coração. Mas o que é o tempo fractal? E como criou essa frase e esse conceito? Bem, essas são duas questões muito diferentes. Então vou começar com um pouco de conhecimento sobre o tempo fractal. Durante a maior parte da minha vida adulta, passei tempo com culturas e tradições indígenas em todo o mundo. E uma das compreensões realmente profundas que adquiri do meu tempo com essas pessoas, desde as montanhas dos Andes na Bolívia e no Peru, aos mosteiros no Tibete, as montanhas do Egito e da Índia e do Nepal, e em todos os lugares intermediários, é quase que de uma forma universal. Os povos antigos desse mundo veem as nossas vidas e o nosso planeta em termos de ciclo-tempo cíclico, começos e fins que levam a novos começos. E para muitos ocidentais, na nossa moderna e tecnológica sociedade, do lado esquerdo do cérebro, tal como é formado hoje, o que descobri é que esta é uma forma muito diferente de olharem para o mundo, que estamos condicionados, a maioria de nós, através do nosso pensamento familiar, através da nossa sociedade, certamente através do nosso sistema educacional, a pensar em termos de experiências lineares. Veja a civilização, por exemplo. Quando eu estava na escola, nos anos 60, me ensinaram que a civilização começou com comunidades primitivas, que avançavam gradualmente ao longo de um longo período de tempo, até chegar aos arranha-céus que vemos hoje. Tudo isso é uma progressão linear. E quando falamos de história nas nossas salas de aula hoje, mesmo agora, os nossos ouvintes que têm filhos na escola, as crianças estão aprendendo que a civilização tem cerca de 5.000 anos. Bem, embora isso possa ser verdade para essa civilização, o que os registros arqueológicos estão começando a mostrar é que existiram civilizações anteriores a esses 5.000 anos, e civilizações completamente avançadas. E esta causa problemas em termos de linhas de tempo histórico e também cronológico. E é difícil explicar até que consideramos a possibilidade de ciclos e de existência cíclica de que falam tantas outras culturas. E o ponto principal para mim é que as civilizações parecem ter existido no passado. Os humanos certamente tiveram um entendimento no passado, que foram esquecidos e que agora estamos descobrindo através da linguagem da ciência. Abraçar essa visão cíclica do mundo nos ajuda a compreender e dar sentido às mudanças que vemos acontecendo no mundo hoje. É quase que de uma forma universal. As melhores mentes do nosso tempo sugerem hoje que estamos vivendo um tempo de crise, múltiplas crises, todas convergindo nessa estreita janela de tempo, entre cerca de 1980 até 2023. E eles falam sobre crises climáticas e também econômicas. E crises de guerra, escassez de alimento e também de água. E as coisas que todos conhecemos estão hoje desmoronando de uma forma muito rápida. E quando olhamos para todas essas coisas convergindo nessa estreita janela do tempo, surge a questão de saber por quê. Por que todas essas coisas estariam desmoronando em uma janela de tempo tão estreita? E não faz sentido até que pensamos no mundo em termos de ciclos e começamos a adotar a visão cíclica. Então sabemos que tudo que está acontecendo hoje provavelmente aconteceu no passado. E se soubermos onde procurar,
Isso vai nos dar uma boa visão do que aconteceu de uma forma realística lá no passado e do que podemos esperar em termos de mudanças físicas no planeta Terra, e também o que podemos esperar em termos da forma como as pessoas respondem a essas mudanças. Portanto, foi essa natureza cíclica da vida, da civilização e do universo que me levou à exploração dos ciclos do tempo. E é aqui que entram os fractais, na própria natureza. O que vemos são padrões que se repetem em diferentes escalas de magnitude, de uma forma contínua, como por exemplo o padrão de um átomo com pequenos elétrons orbitando em torno do núcleo, que se parece muito com planetas orbitando em torno do Sol. São padrões muito semelhantes, mas é muito óbvio, eles são diferentes em escala. Então dizemos que o átomo é um padrão fractal do sistema solar. Como por exemplo, o mesmo padrão existe em uma escala diferente. E a beleza de compreender os fractais é que, se soubermos como o padrão funciona num nível, teremos uma visão tremenda sobre como esse padrão funciona noutros níveis. Portanto, se compreendermos o que mantém os elétrons orbitando em torno de um núcleo, por exemplo, teremos uma visão sobre o que mantém os planetas orbitando em torno do Sol. Então, essa ideia faz sentido. E o que Gregg Braden fez no livro Fractal foi aplicar a ideia de fractais a ciclos de tempo. Se conseguirmos compreender os padrões do passado, os padrões mais pequenos do ciclo do tempo lá no passado, isso vai nos dar uma visão da nossa compreensão do que podemos esperar quando esses grandes padrões se repetirem no presente e no futuro. Portanto, é uma resposta longa para uma pergunta curta. O que isso traz à tona para todos nós é que na evolução do tempo fractal, como levamos a conta do progresso futuro, um senso linear das coisas, que é claro que cada um de nós pode sentir que sua própria vida faz parte do fluxo dessa história. Eu gostaria apenas de dizer que a ideia de ciclos de tempo é agora conhecida e abraçada não apenas pelas tradições indígenas, mas também a ideia de padrões repetidos na natureza. E o papel dos fractais é agora aceito pela ciência moderna, em estudos científicos revistos por pares e também por revistas técnicas. Portanto, ciclos e fractais são aceitos na ciência convencional. A natureza parece ser um processo muito simples, e os padrões da natureza parecem ser padrões muito simples. Podemos torná-los complexos, podemos usar a linguagem complexa e matemática complexa para descrever essas coisas da forma que quisermos. No entanto, princípios matemáticos muito simples são os que governam as órbitas dos planetas que giram em torno do Sol, e são também as coisas que governam as proporções do corpo humano. E esses padrões e essa matemática parecem levar em conta todas as possibilidades naturais das quais você ouve falar. O mercado de ações é um bom exemplo disso. Os economistas reconhecem que o mercado de ações é essencialmente um espelho da psicologia dos investidores, em massa. E como os investidores são humanos, fazemos parte da natureza. Por isso, o mercado de ações segue ciclos naturais que também são governados por padrões matemáticos muito simples. E foi essa compreensão que levou a uma das ferramentas de provisão do mercado de ações mais bem-sucedidas da história, baseados nos trabalhos de um naturalista do início do século XX. Seu nome era R.N. Elliott. R.N. Elliott reconhecia os padrões naturais da economia. Na década de 80, um homem chamado Robert Prechter aplicou isso ao mercado de ações e criou o que hoje é chamado de princípios das ondas de Elliott. E é uma das ferramentas de previsão de mercados mais bem-sucedidas, tendo em conta a própria matemática e todas as possibilidades de escolha que cada humano tem. E isso abre a porta para toda uma conversa sobre o livre-arbítrio e como as nossas escolhas afetam a nossa realidade. Mas esta é novamente uma resposta longa para uma pergunta muito curta. A matemática também incorpora todas as possibilidades de um mundo linear. A linearidade é apenas linear
até darmos um passo atrás e olharmos para o quadro geral. E o que descobrimos é que a própria linearidade se repete de uma forma contínua, como ciclos fractais. A história, por exemplo, só parece linear se olharmos para 5.000 anos de história, o que aprendemos. E é isso que está sendo ensinado em nossas salas de aula. Mas a arqueologia agora é revelada. Eu tive a oportunidade de viajar com um grupo de peruanos em junho. E quando o grupo voltou para casa, tive a oportunidade de visitar e documentar o que é hoje o sítio arqueológico mais antigo. Mais antigo do que qualquer coisa na tradição maia ou asteca. Está perturbando os livros de história, porque é datado de 1500 anos antes mesmo desse tipo de civilização avançada existir nas Américas, de acordo com a sabedoria tradicional. E de uma forma muito curiosa, esse sítio arqueológico é um sítio de 66 acres, 5 pirâmides enormes cercando um grande ciclo central, submerso e circular. É datado de 5.000 anos. E no início do atual ciclo de 5.000 anos, muitas tradições indígenas já falavam disso. E é um belo exemplo de que temos uma visão linear da civilização até recuarmos e olharmos para um quadro geral e vermos que houve outra ascensão e outra queda que aconteceu antes disso, o que acaba criando outro ciclo. E é uma das coisas que vemos todos os dias. Quando compartilho essas informações com públicos de todo mundo, como todo mundo sabe, muito disso é feito por meio de tradutores. E na verdade, Greg Braden nunca fica sabendo como essas traduções ficam. Mas eu sei que fotos, tabelas, gráficos e ilustrações realmente contam muito da história. Então, quando falamos sobre a história da Terra e as mudanças do próprio planeta, mudanças físicas na Terra, uma das maneiras pelas quais conseguimos transmitir isso a grandes audiências gerais, audiências não científicas, é compartilhando com elas as imagens de dados coletados na Terra e nos polos da Terra. As calotas polares da Antártica e da Groenlândia, os polos norte e sul. Essas áreas representam essencialmente uma biblioteca trancada pelo gelo. E lá conta toda a história da Terra. Todos os anos, uma nova camada de gelo é depositada nos polos norte e sul. Nessa camada, temos partículas de poeira, pequenas bolhas da atmosfera, pequenas bolhas de ar que contêm dióxido de carbono e oxigênio, bem como grãos de pólen que flutuam na atmosfera durante aquele ano. Todas essas informações ficam trancadas naquela camada de gelo. Dessa forma, em 1999, os cientistas da Terra, que reconhecem que o aquecimento global está destruindo o gelo, simplesmente disseram: sabe, é melhor capturarmos o máximo possível desses dados. Então eles perfuraram o fundo do núcleo do gelo mais espesso, ou a camada de gelo mais espessa, lá na Antártica, em uma área chamada Lago Vostok. Depois disso eles ficaram maravilhados. Eles capturaram 480 mil camadas de gelo, cada camada representando um ano da história da Terra. Então de repente tínhamos agora 480 mil anos de história da Terra, onde podemos dizer e verificar quanto de luz penetrou na Terra, quão forte eram os campos magnéticos, se as temperaturas eram altas ou baixas, se o nível do mar estava alto ou baixo. E dessa forma poderíamos comparar com esses 480 mil anos. E quando olhamos para esses gráficos, o que vemos é que os ciclos são tão óbvios. A subida e descida rítmica do nível do mar, a subida e descida das temperaturas, tanto nos polos norte como no sul, a subida e descida da energia do Sol, que atinge os campos magnéticos da Terra. E quando o nosso público vê, representado num gráfico, esse vasto espaço de tempo, e vê que recuamos o suficiente, o que vemos é que a Terra passa por essas mudanças rítmicas de uma forma periódica. Não é algo novo. O que está acontecendo no mundo, as altas temperaturas, são previsões cíclicas. E então sobrepomos um gráfico da civilização da história humana e essa ascensão e queda, e o que vemos é que as mudanças na Terra de verdade se correlacionam com o acesso e queda das grandes civilizações, com os gatilhos para a guerra.
também para a paz, à medida que os recursos se tornam abundantes, ou os recursos diminuem e a competição por eles diminui também. E ajuda realmente a transmitir essa ideia de que vivemos em um mundo cíclico. Tudo termina e começa novamente, pelo menos no nosso planeta. E que nossa civilização está numa fase crítica de um ciclo. O que podemos ver se recuarmos o suficiente e olharmos para a mensagem da nossa própria história. Mas o que podemos aprender com esses ciclos e com essas civilizações do passado? O que podemos beneficiar com isso hoje? O que eles sabiam que nós esquecemos? Quantos erros eles cometeram com os quais podemos aprender? Eu creio que tudo isso é o que temos agora. Temos que colher essa compreensão relativa da nova Terra e da nova vida em termos de ciclos e da natureza fractal dos ciclos. E se compreendermos os pequenos padrões do passado e soubermos para onde olhar no passado, isso vai nos dar essa visão sobre o que podemos esperar de uma forma realística e as escolhas que temos diante de nós em nossas vidas hoje. Do período de 1980 a 2023 é considerado o período em que estamos vivendo agora, onde na história e em outros grandes ciclos nos levaram a um período semelhante de ressonância fractal. E esse tempo diz exatamente o que estamos vivendo agora. E essa é uma questão muito interessante. E eu vou começar apenas dizendo que a ciência dominante, que é publicada em revistas, como a revista Natureza, por exemplo, publicam hoje artigos revistos por pares que nos dizem, em primeiro lugar, que a Terra é diretamente influenciada por uma poderosa fonte de energia no centro da nossa galáxia, os campos magnéticos no centro da Via Láctea. Portanto, este é agora um fato científico aceito, que a Terra é influenciada por um campo invisível de energia, um campo magnético, que vive lá no centro da Via Láctea. E segundo, que a nossa localização no céu, onde estamos na órbita da Via Láctea, determina o quanto fomos influenciados. Dessa forma, quando a nossa órbita nos aproxima do centro da Via Láctea, temos maior influência, e quando ela afasta, temos menor influência. A vida na Terra é influenciada por esses poderosos campos de energia, especificamente campos magnéticos, que emanam no centro da Via Láctea. Dessa forma, as revistas estão, na verdade, ligando o que chamamos de biodiversidade e a ascensão e queda da vida no nosso planeta, quer estejamos perto ou longe desses campos. E isso é determinado por onde estamos na órbita, em torno da fonte de energia do centro da Via Láctea. Isso é tão interessante que os cientistas também determinam agora que esse período é cíclico, que a nossa localização, a nossa mudança de localização no céu e a forma como fomos afetados por esses campos também é cíclico. Há um ritmo que eles conseguiram determinar de uma forma matemática. Isso foi apenas lá no início do ano 2000, 2004 e 2006, quando essas revistas simplesmente publicaram esses artigos. Então, número 1, eles estão nos dizendo que existe um campo de energia. E número 2, é que o local onde estamos no céu determina como somos influenciados e que isso muda de forma cíclica ou rítmica. A razão pela qual eu estou começando a responder essa pergunta é porque a ciência moderna só chegou a esse entendimento. Mas de alguma forma, muitas culturas antigas sabiam disso muito antes de termos satélites, GPS, computadores ou coisas desse tipo para nos contar essas coisas. E entre essas culturas estavam as culturas mesoamericanas, através do deserto do sudoeste, passando pelo México, Yucatán e descendo até o que hoje é chamado de região andina da América do Sul, Bolívia, Peru, Chile e todas essas áreas. Essas culturas desenvolveram sistemas de cronometragem que realmente previam quando esses ciclos ocorreriam. E a tradição com a qual a mente ocidental se identifica melhor é a tradição maia, porque eles usam números e ciclos de números que fazem sentido para nós. Muitas das outras tradições usaram sinais baseados na Terra. No deserto do sudoeste, por exemplo, eles disseram: quando o búfalo branco aparecer nas planícies da América do Norte, será a hora de dar um ciclo. Ou, quando as colheitas não crescerem na estação e a chuva parar, será a altura de um ciclo.
e os cientistas não podem fazer muito com isso. Mas as tradições maias atribuem números que fazem sentido para nós hoje. Números que estão tão ligados a eventos astronômicos raros, como eclipse ou solstícios e coisas desse tipo, que podemos realmente verificar com os nossos computadores. Portanto, a cultura maia é aquela que está no nosso radar hoje, está na nossa mira, porque os maias previram com tanta precisão em um ciclo de 5.000 anos, que começou com um evento astronômico raro no ano de 3114 a.C. Essa era a era bíblica, 5.000 anos atrás. E esse ciclo de 5.125 anos termina com o solstício de inverno de 21 de dezembro de 2012, depois de Cristo. E essa é a data a qual tantas pessoas e grande parte da mídia realmente se agarram. Este é o ciclo que os cronometristas maias identificam. O que os matemáticos nos dizem é que os efeitos desse ciclo, na verdade, começaram a ser sentidos, seus efeitos maiores, por volta do ano de 1980. E ele dura 36 anos, indo até o ano de 2016. Estamos em 2023 agora, nos dizendo que já passamos da metade e estamos bem adiantados nas mudanças que se espera que aconteça com esse tipo de ciclo. Fenômenos como El Niño são alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, com grandes alterações no clima. Esses eventos modificam um sistema de temperatura do oceano, da oscilação sul, e por essa razão são referidos muitas vezes como ENOS, El Niño Oscilação Sul. Seu papel no aquecimento global é uma área de intensa pesquisa, ainda sem um consenso para tudo isso. O El Niño foi originalmente reconhecido por pescadores da costa norte do Peru, observando baixas capturas, a ocorrência de temperaturas mais altas que o normal no mar, normalmente no fim do ano. Daí vem a designação que significa o menino, referindo-se ao menino Jesus, relacionando isso com o Natal. Se considerarmos a natureza cíclica do nosso mundo, das órbitas da Terra no céu e a influência dos campos magnéticos no centro da Via Láctea, dos campos magnéticos do nosso próprio Sol ou coisas desse tipo, se considerarmos todas essas coisas, então o que sabemos é que a janela de 2012 a 2023 que estamos vendo hoje, como fenômenos como o El Niño, já aconteceu antes. Este não é o primeiro. E a partir dessa perspectiva, se soubermos onde olhar para o passado, poderemos ver de uma forma física, a partir de coisas como os núcleos do gelo que eu mencionei lá no início do vídeo. Podemos ver realmente que tipo de mudança aconteceu com a Terra antes. Se as temperaturas eram como agora, ou se estamos vivendo uma anomalia em termos de temperatura na Terra. O nível do mar está subindo agora, muitas ilhas vão desaparecer, muitas cidades beira-mar vão ser inundadas. Será isso realmente invulgar no ponto de vista em que nos encontramos no ciclo ou no ponto do ciclo nesse momento? E também podemos determinar o que isso significou para as pessoas através dos registros arqueológicos e das civilizações. Como essas pessoas reagiram? Qual foi sua resposta cultural? Qual foi sua resposta social? E o ponto principal, só para resumir tudo isso, para falar de uma forma mais rápida, é que as mudanças que estamos vendo na Terra neste momento, se a compararmos com os últimos 50 anos, a Terra passou por uma grande mudança? É claro que passou. Nos últimos 100, 150, 200 anos, a Terra passou por muitas mudanças. Quando olhamos para o quadro geral, a mudança é anômala para onde estamos dentro desse ciclo? Absolutamente não. Então, as mudanças que esperamos quando passamos pelos ciclos que estamos passando agora, eu penso que é só olhar para o que aconteceu no passado. Se compreendermos que, como tantas tradições indígenas nos têm dito há tanto tempo, elas simplesmente diziam: preparem-se, vamos passar por grandes mudanças. Não é o fim do mundo. É o fim de uma forma de viver no mundo baseado no mundo que existiu. E a oportunidade de desenvolver novas formas de viver no mundo. Agora que o mundo está mudando, ou que o mundo
como diz na linguagem deles, está a mudar. Portanto, acho que há valor em olhar para os ciclos e a história do passado e simplesmente aprender com esses erros. É claro que se houver erros que foram cometidos no passado, para que possamos evitar esses erros no presente. O mais interessante disso tudo é sabermos o que estava acontecendo há 5.000 anos e que isso seja relevante para a nossa situação agora. É aqui que os sítios arqueológicos, é aqui que eles se demonstram que são fascinantes. E a história contada pelo gelo da Antártica também é fascinante. Então vamos começar com as mudanças físicas na Terra. Estamos ouvindo muito sobre as mudanças na Terra. Muitas pessoas sugerem que a Terra está quebrada, ou a Terra está se reconstruindo, ou que algo terrivelmente deu errado. Eu posso ver onde eles se sentiriam assim. Porque a Terra agora é completamente diferente de 100 anos, 150 ou 200 anos. Quando olhamos para os núcleos da Terra, do gelo da Antártica, o que vemos é que as mudanças que todos experimentamos nos últimos 20 a 50 anos, essas mudanças nos trouxeram precisamente para onde estamos. É como se tudo voltasse a acontecer. As temperaturas do planeta Terra sempre aumentaram a 2 graus Celsius, e o gelo nos polos derrete até certo ponto. E esse derretimento provoca o aumento do nível do mar, o que altera também as correntes oceânicas, e que altera os padrões climáticos. E o que podemos ver nos gráficos são os dados físicos, que onde estamos agora, a energia do Sol atingindo a Terra nesse exato momento, é o equivalente à energia do Sol atingindo a Terra há 5.000 anos atrás. E então, se olharmos mais além, também está onde estava há 10.000 anos, 2 ciclos de 5.000 anos, lá no passado. Então o que podemos dizer é que as mudanças físicas nos colocam em um alinhamento, o mesmo quando alcançamos esse ponto do ciclo, pelo menos nos últimos 2 ciclos. Na fronteira entre a Índia e o Paquistão, por exemplo, as evidências das civilizações avançadas, água corrente, quente e fria, sistemas de esgoto fechado, agora foram datados por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Isso foi há 2 ciclos. A mesma coisa que encontramos no Egito, novas evidências de civilizações avançadas que marcam 10.000 anos e possivelmente coisas mais antigas. No Egito e também na Bolívia, essas coisas aconteceram. Dessa forma, as datas são absolutamente controversas, porque perturbam a sabedoria convencional. Mas a evidência anômala se torna tão abundante que simplesmente nos perguntamos: precisamos realmente de um novo modelo de história? Greg Braden acredita que nossas tradições espirituais antigas e algumas das nossas mais queridas tradições, elas dizem que se trabalharmos juntos para viver de uma certa maneira a nossa própria vida, para criar um certo sentimento em nosso corpo e acharmos esse sentimento de cuidado, de compaixão, de gratidão, de apreciação. Se fizermos isso como indivíduos, se fizermos isso em nossas famílias e fizermos isso em nossas comunidades, isso de alguma forma torna mais fácil as mudanças que ocorrem no final do ciclo. Essa é a linguagem da tradição antiga, ou das tradições antigas. E a nossa própria ciência está nos mostrando que quando nos reunimos como famílias e comunidades, fazendo escolhas centradas no nosso próprio coração, um modo de vida centrado no coração é mais do que simplesmente uma metáfora da nova era, e é mais do que uma ilusão. Mas a vida centrada no coração influencia literalmente a nossa vida física, o nosso ambiente físico, e também influencia as mudanças físicas no próprio planeta Terra. Todas essas mudanças que sofremos no final de grandes ciclos. E para mim isso traz uma continuidade, por assim dizer, de 5.000 anos da nossa história. De repente nossos ancestrais, que pensamos ser antigos e primitivos, reconhecemos que eles sabiam de que algo realmente grande poderia nos afetar e que talvez poderíamos entender hoje. E eles fizeram o melhor que puderam na linguagem de sua época para compartilhar essa experiência interior, que só agora começamos a compreender e documentar através da linguagem do nosso tempo.